Oiê, a gente volta com o episódio de hoje, falando sobre uma temática extremamente importante. Eu acho que vale a gente entender um pouco mais, entrar nesse universo, conversar. Sempre quando o assunto é violência doméstica, violência, abuso, né, violência sexual, todo tipo de violência, eu acho que merece uma atenção especial. No episódio de hoje, vou falar sobre abuso e relações homoafetivas. Como é que lida as relações homoafetivas com os direitos, com as garantias, com as políticas públicas? O que o nosso país hoje tem de organizado em relação a tudo isso? O meu convidado hoje é Sebastião Diniz Neto, ele é psicólogo, presidente do Grupo de Diversidade, coordenador estadual da Aliança Nacional LGBTQI+, aqui em Roraima. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Ele vai também contar uma experiência, também foi vítima de uma situação isolada especificamente, vai trazer esse assunto também para a gente, através de tudo isso, só entender mais quando você busca direitos. Então, se você entende que esse assunto pode ajudar outras pessoas a compreenderem um pouco mais sobre tudo isso, compartilha. Acha que esse assunto é interessante? Já dá um like pra gente aí, pro YouTube entender a seriedade desse assunto. Principalmente a gente está em Roraima, no centro aqui. Eu sempre falo que Roraima é o centro da Amazônia, mas a gente ainda tem muitas situações aqui que precisam ser olhadas, preconceito, olhar e tudo mais. Essa questão toda do machismo ainda precisa ser muito trabalhada. Então a gente vai trazer temáticas hoje aqui que são extremamente importantes. Então, entende que esse assunto pode chegar em mais pessoas? Compartilha, dá like, segue a gente, comenta. Enfim, esse episódio é feito para você. Sebastião Diniz, seja muito bem-vindo. Obrigada aqui pela sua presença no podcast Coffee de hoje. Vamos brindar de cafezinho, ainda tem café. E gostou? Gostei, claro. Maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tem que tomar, né? Tem que tomar, né? Senão não casa de novo. Mas me conta, hoje você representa o Grupo de Diversidade em Roraima e tem um trabalho, a gente já se conhece de outros momentos, inclusive da televisão, algumas vezes você esteve comigo, na TV Cultura, na TV Educativa, Sim. Na TV Ativa, a gente sempre debatendo essas temáticas, trouxe bandeiras importantes para Roraima, mas a gente sabe que muita coisa ainda precisa ser trabalhada, Sim. orientada e entendida, inclusive em nível de país, né? Sim. É verdade, Marleide. Primeiro, assim, é uma honra estar aqui no teu programa, te acompanhando, né? Aliás, você me acompanhando desde o início da nossa trajetória. Juntos, é verdade. Juntos, né? Tem fotos aí no nosso mural, tá? E aí a gente só tem a agradecer esse fortalecimento da divulgação das nossas políticas públicas, né? Mas você é uma pessoa importante nesse setor em Roraima hoje. Eu acho que você é um obrigado, nome, né? Obrigado. A gente se dá essa consciência do que você é quando você realmente entra em locais, né, de políticas públicas que as pessoas já automaticamente já faz referência, né? E agradece, né? E agradecem, né, pela essa existência desse trabalho que a gente fundou no movimento aqui em Roraima desde 2002, né, quando a gente funda o Grupo de Diversidade lá atrás, né? E aí a gente sabe também que essa questão ainda no Estado falta muito ainda para que a gente possa agregar esses direitos junto às políticas de segurança, à política da saúde, né? Eu sempre falo que na saúde nós precisamos ainda ter um olhar diferenciado hoje. O tema muito importante também para a saúde é a questão da hormonioterapia. Então, quando a gente vai para o Estado, para o município, ainda não tem aquela política para acolher esses meninos trans que já estão aí assumindo a sua identidade, o seu desejo com a sua orientação e identidade de gênero, que é ser no masculino, né? Inclusive teve um mutirão da Defensoria Pública e aí nós tivemos mais de 100 e poucos troca de nomes no nosso estado no mês de junho. E isso deu uma evidência para a gente muito grande que isso a gente precisa formalizar isso para a saúde. Então, a gente não tem isso ainda regulamentado no nosso Sim. estado. Então, aonde é que essas criaturinhas estão buscando essa hormonioterapia? Dentro da farmácia, com os médicos particulares, né? Correndo o risco de se mutilar, correndo Hoje o a gente risco. tem exemplos em nível de país assim, desse tratamento desse
esse olhar? Já, Olha, como é que a gente está na hoje região nacionalmente? norte, nós temos, no estado do Pará, em Belém, nós temos um centro, né? No Amazonas também nós temos um centro, aonde eles compram esses hormônios, justamente que tá lá na política do SUS, da descentralização, para que esses meninos tenham acesso através do governo e que tenham esse acompanhamento com profissionais, né? Sim. No município nós temos um contrato com o Albert Einstein, aonde tem os médicos que fazem esse atendimento online para esses meninos dentro do município, mas quando chega no Coronel Mota, né, na referência do Coronel Mota, trava tudo, porque a gente não tem medicamentos, a gente não tem referências para dar um encaminhamento e orientação, né, aonde esses meninos vão executar esse processo da hormonioterapia. Então, esse é uma das questões que nós estamos lutando. A outra é a questão da implantação para uma delegacia no nosso estado, né? Não vai ser uma delegacia específica para LGBT, mas ela vai agregar outras populações vulneráveis, né? E aí a gente está lutando para que seja implantado logo, né, essa delegacia, para que a gente possa ter um canal direto onde a gente pode encaminhar, porque no nosso estado continua tendo as violações de pessoas, de famílias LGBT. A gente sabe que existe todo esse processo no nosso estado, que é a violência, né? A violência por diversos motivos nos casamentos homoafetivos. Olha, eu estou te perguntando isso porque alguns estados brasileiros, tipo São Paulo, eu acho que tem um atendimento virtual já totalmente regularizado, orientado, né? Respeitando os intermeios. A gente sabe que nós, mulheres, por exemplo, às vezes quando vai receber um atendimento, ainda sofre algum tipo de preconceito, uma situação assim, enfim, de um modo geral, às vezes o preparo no atendimento ainda deixa a desejar. Eu fico imaginando no grupo, né, ou seja, na realidade social do LGBTQI+, ou enfim, todas as situações que a gente possa mensurar nesse sentido, né? Sim. Porque eu acho que falta uma orientação, falta um entendimento de abordagem, né? Eu acho que isso ainda é uma coisa muito... Hoje nós estamos lutando, né, além da implantação dessas políticas públicas, também nós queremos, como eu falei, nós temos uma deficiência muito grande, eu não sei se é essa palavra mais bonita que eu uso para chamar a atenção, que nós não temos profissionais do nosso estado que venham atender a comunidade LGBT. E uma das questões ainda que existe lá na ponta é ainda o preconceito, Marlene, porque quando uma trans entra numa unidade básica de saúde, ela com certeza ela recebe, né, aqueles olhares ainda, e como que elas vão estar sendo atendidas, né, aqueles profissionais lá. Elas vão ter direito a ser chamada pelo nome social, que muitas delas, como eu falei, em junho já fizeram a troca desde da certidão de nascimento. Isso no mutirão, né? No mutirão, né? Então foi uma ação grandiosíssima da Defensoria Pública do Estado, aonde deu essa autoestima de cidadania para essas meninas, para ter essa certidão de nascimento com o nome que ela escolheu, né, para viver com a sua vida a partir do momento que ela assumiu a identidade de gênero, para ser travesti, para ser transexual, para ser menino trans. Então a gente sabe desse processo, e que a gente ainda deixa essa política pública ainda deixa a desejar no nosso estado. Esses profissionais, esses defensores dos direitos humanos, né, dentro da justiça, estão em processo de formação. Para você ter uma ideia, quando a Defensoria foi fazer essa ação com a doutora Eoceni Diogo, ela nos convidou, eu e a Silvia Reis, justamente para a gente dar uma palestra para esses envolvidos da ação, né, dos atendimentos, como abordar a nossa população, né, porque elas tinham receio de chamar, de como é que eu vou no acolhimento inicial, o que eu vou fazer, né? Eu assisti, eu acho que foi em agosto, não me lembro bem, uma mostra de cinema. Eu lembro, não vou lembrar o nome do filme agora, do curta,
mas que trazia esse retrato da realidade, do preconceito, da homofobia, de tudo que é ligado a tudo isso, né, relacionado a esse olhar preconceituoso, né, que se tem a diversidade de um modo geral. Né? Eu acho que isso é um alerta que a gente precisa tomar como um pé quando se trata de vida, né? Quando se trata de até onde esse preconceito vai. E nesse curta a gente observou que é da hora que o dia começa, em muitas realidades familiares, de grupos, no ambiente de trabalho, que é da hora que o dia começa, que essas pessoas sofrem preconceito até a hora que o dia termina. Exatamente. E é muito assim, é muito forte. A gente não tem essa dimensão. E a gente vê que é realmente um lugar ainda que você tem que ter muito tato ao falar, ao se manifestar, a se portar, a se vestir. É muito cuidado que se tem que ter de ser a própria pessoa. A própria pessoa, porque todo o tempo você está ali numa defensiva, né? É você saber se você vai ser aceito. E esses olhares que vão te passar. Como é que eu vou receber uma abordagem uma triagem para meu emprego, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa preta, eu sou homossexual, né? Eu uso tranças e aí eu tenho tatuagens. Qual é esse olhar, né, que as pessoas vão traçar sobre aquele momento da entrevista? Então sobre esse não padrão, né? Esse não padrão, justamente porque a gente quebrou nesse país todos os padrões. Hoje nós temos o número de casamentos no Brasil de LGBT triplicou, né? As adoções também por casais LGBT também, hoje, antes era uma dificuldade para um juiz dar um parecer favorável para aquele casal adotar uma criança. Hoje não, hoje nós temos várias famílias ali, aquele núcleo de família onde tem 2 homens com gêmeos, digamos, tem 2 mulheres que são mães de uma menina linda. Então, assim, a gente tem vários exemplos hoje no Brasil que a gente está avançando. Mas quando a gente volta, né, para onde a casa que faz as leis, parece que a gente, sabe? É uma regressão. É uma regressão. Ainda lá está discutindo ainda para cancelar, né, o casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Então, assim, alguns deputados conservadores, eles apresentam esses trabalhos lá para cancelar. Ainda bem que nós temos somente uma Érica Hilton lá, que vale por 20, aquela mulher é maravilhosa, e ela tem uma assessoria que ela não só está olhando para os LGBT no Brasil, mas ela está olhando para os brasileiros, né? Essa questão do trabalho que queria cortar e o projeto que ela apresentou, então, assim, ela está de olho em todas a camada da sociedade, porque para a produção desse trabalho, quem é que sofre mais? Claro que é o trabalhador que sai de casa e não tem, né, um direito de tem somente uma folga durante, trabalha 6 dias, né, e tem uma folga só durante tudo isso. Então, a gente está discutindo ainda essas questões, mas a gente sabe que o que atrapalha também é o machismo, sabe, Marleide? É o machismo, o fundamentalismo religioso, que eu sempre bato nessa tecla. Roraima é um dos estados mais fundamentalista, mais conservador, né? E aonde também a gente tem a violência contra as mulheres. Você sabe que eu vivi uma situação aqui na cafeteria, nunca esqueço disso. Sou jornalista desde que eu tinha, sei lá, trabalho com comunicação. Jornalista não, mas eu trabalho com comunicação desde que eu tinha 18 anos. E é muito tempo na área de comunicação. E eu sempre falei com todo mundo e sobre tudo. Porque a televisão, ela é ampla, né? Você trabalhar com televisão, com comunicação, com rádio, é uma amplitude muito grande. E numa determinada situação, eu trouxe uma pessoa para me dar uma entrevista aqui e a gente estava tocando sobre esse assunto todo, essa questão toda de homoafetivo e tal, e ele tem
uma formatação muito aberta do jeito de ser, do jeito de se portar, do jeito de falar. E aí, pasmem, essa pessoa deu entrevista, foi ótimo, foi um conteúdo muito bom, falamos sobre o trabalho dele na área empreendedora, foi uma entrevista, assim, foi um momento de episódio muito bom. No dia seguinte, uma pessoa da galeria da qual a gente faz parte virou para mim e falou assim, mas como é que você faz uma entrevista dessa com uma pessoa assim, assado? Então, assim, o nível de preconceito é assustador. Aí eu olhei para ela e virei e falei assim, mas foi falado algo que não entendi o teu posicionamento sobre como que, né, estávamos falando sobre empreendedorismo, mas uma pessoa assim não empreende, isso, aquilo, outro. Eu olhei assim, uma pessoa assim como? Eu ainda não tinha conseguido entender o preconceito em si. Eu achei que era uma crítica à abordagem, à minha fala, o que foi dito, a questão empreendedora, mas não, era uma crítica à opção. E isso é muito assustador. É um assunto que merece ser debatido, né? E às vezes por você olhar com humanidade, com solidariedade, né? Eu conheço o Diniz há um bom tempo, né? Sempre com bandeiras relacionadas ao direito humano, sempre buscando ações e campanhas solidárias, envolvido com pessoas, sempre trazendo conteúdos muito inteiros e inteligentes para a gente que trabalha com mídia. Então, é muito complicado você não olhar para a pessoa com esse olhar do profissional e da capacidade que essa pessoa tem de agregar e de ajudar pessoas. Exatamente. Né? E aí, de repente, você olhar pelo lado de uma opção com um fundamento religioso que define tudo. É muito assustador. É assustador. E aí, no meio da conversa, eu fui, não por nada, estávamos os dois, de um lado uma figura masculina, de um lado uma figura feminina, e aí é isso, né? Se você for observar, a gente que está aqui como comunicador sofre impactos. A gente precisa falar mais, a gente precisa deixar muito clara essas situações de que as pessoas têm abertura, né? Uma abertura social, elas definem, decidem, tem trânsito, o país é laico, né? Enfim, a gente precisa falar abertamente sobre isso. Mas eu te convidei muito também para entender um pouco sobre essa violência que acontece por essa região. Você lida com um grupo, que é o grupo ligado a toda essa questão da diversidade e com todas as formatações hoje que envolve essa orientação LGBTQI+, né? Me conta um pouquinho sobre tudo isso e depois eu quero ouvir um pouquinho da sua história, porque eu sei que você recentemente foi o que gerou até a gente conversar aqui um pouquinho sobre isso, né? Sobre hoje como que são esses atendimentos e como é que é feito hoje esse acompanhamento junto à Justiça. Tá. Então, hoje o Grupo Diversidade, há um ano, Marleide, né? Eu assumi o Grupo Diversidade, né? E com o projeto de trazer uma perspectiva, né? E um olhar que eu sempre busquei, de fato, apoiar a comunidade, aquelas pessoas que realmente precisam daquele acolhimento, da escuta qualificada, né? Daquele abraço. E aí, o que a gente fez? Reorganizou toda a diretoria, organizou os atendimentos, e aí eu, como sou psicólogo, né? Eu abri uma agenda, né? Para que eu pudesse atender as famílias jovens, porque a gente vive também um processo nesse estado de jovens se mutilando e cometendo suicídio, né? Então, só esse ano foram mais de 10, né, jovens. Não tinha cidade em Roraima? Em Roraima. De um modo geral? Não, só LGBT. Só LGBT. Só LGBT. Meninos trans, né? E aí depois vem jovens gays, né? Isso relacionado a questões familiares? Questão questão de aceitação, né? Então a gente começou a atender esses jovens, né? E aí veio outra questão, a violência doméstica, né? E aí quando eu comecei... Isso dentro de casa? Dentro de casa. Aí quando eu comecei a atender essas meninas, né? Eu fiquei assustado com a tamanha violência que ali é cometida dentro dessas famílias. E aí a gente
ficou preocupado e fomos atrás de mais um profissional para nos ajudar, porque eu estava sobrecarregado, né? E então a gente passou a ter um outro profissional para atender esses jovens também com depressão por conta da aceitação. E a gente encontrou jovens já em estágio de transtornos graves e persistentes. E nesse sentido, a gente já tem que encaminhar para o nosso fluxo, que é a rede da saúde mental no estado, né, dentro do município. Trabalha com atendimento. A gente trabalha em parceria com os CAPs, né? E aí a gente encaminha, e quando eles chegam lá, eles já estão na última respiração para sobreviver mesmo, sabe? Então, assim, a gente tem esses dados também e a gente consegue hoje trabalhar o nome social dentro do município de Boa Vista, dentro do CAPs. Hoje, quando esse LGBT chega, que ele não tenha feito a mudança de nome, a retificação de nome, a gente consegue proteger esse LGBT para que ele seja tratado dentro do CAPs com respeito, né? Pelo nome que ele escolheu para ser Hoje você identificou para mim, tem na área de atendimento psicológico o CAPs. Uhum. As denúncias são feitas na delegacia normal? Nós temos os canais Disque 100 para fazer denúncia. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira para mulheres trans. Hoje o grupo também é atendido dentro da Casa da Mulher Brasileira. Isso. Hoje nós temos a Política de Segurança Pública, porque a Lei Maria da Penha, ela incluiu também as mulheres trans, né? E as mulheres cis, né? Elas estão incluídas dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então lá tem todo um perfil para atender essa população que sofre, né, essa violência na rua, por relacionamento também. Então a gente consegue hoje sensibilizar a Casa da Mulher Brasileira, e isso vem de muito tempo que a gente vem construindo essa parceria, e a gente se sentiu muito confortável quando a Maria da Penha também trouxe essa proteção para a nossa população, né? Eu fui atendido dentro da Casa da Mulher Brasileira, mas eu não tive direito à Lei Maria da Penha, porque eu não me encaixo dentro da Lei Maria da Penha por conta da minha orientação, que eu sou homem gay, né? Mas mesmo Como assim, fica nessa situação? Mesmo assim, eu recebi todas as orientações, né, pela defensora da Casa da Mulher Brasileira, a doutora Terezinha Muniz, e foi encaminhado ao Ministério Público, e o juiz deu parecer para que se abra um inquérito, né, e seja investigado essa violência, no caso eu, né, no que eu sofri dia 13 de julho. Então, por que você só... Eu vou te perguntar por etapa, mas por que você só denunciou agora? Então, Marleide, na época que eu não quis denunciar... Vou só voltar aqui, porque a gente estava num assunto, a gente foi para outro, mas o Diniz hoje virou notícia, tem inclusive uma imagem aí, vou pedir para liberar essa imagem para a gente, o site hoje Folha BV mostrou, né, em que ele, representante do grupo Diversidade, né, uma autoridade nesse setor hoje de proteção, de orientação, de acompanhamento com o grupo, né, LGBTQI+, sofreu violência, né, de um ex-companheiro, né, uma violência em nível doméstico, né, você estava dentro de casa. E ele sofreu e só denunciou agora, nesse período, né? Isso. E ocorreu em julho, quero que você explicar agora. Isso, exatamente. Então, quando foi dia 13 de julho, houve uma confraternização familiar, né, desse meu ex-companheiro com o irmão, cunhados e etc. E aí, né, nós fizemos esse almoço, e eu não pude participar porque eu estava cuidando da minha filha, a minha pet, que tinha feito uma cirurgia, tinha sido castrada, né? E eu fiquei dando toda a atenção do mundo para minha filha, cuidados, remédios, etc. E aí eu, né, não denunciei porque eu tinha, né, nesse momento, eu tinha uma série de atividades, Marleide, para desenvolver. Eu tinha o aniversário do Grupo Diversidade, né, que era dia 27 de julho. Eu tinha as parcerias para firmar para a realização da parada, que seria
né, em setembro, né, 29 de setembro, se eu não me engano, foi a parada esse ano. Por sinal, foi uma das mais lindas que nós já organizamos nesse estado, né? E aí, eu tinha também um compromisso político, eu tenho um compromisso político com o meu vereador para trabalhar na campanha política, né? E eu tinha envolvido esse rapaz, né? Eu tinha envolvido esse rapaz dentro dessa questão política, e aí eu fiquei com muito receio, né, de fazer a denúncia à época e acabar prejudicando todo um trabalho que a gente vinha construindo por uma questão particular, né? Uhum. E aí a gente teve... A gente tem um vídeo aí também, mas assim, quando você fala particular, eu fiquei impactada com as imagens do seu rosto. Uhum. Você já vinha sofrendo violência? Olha, Marlene, não foi a primeira violência que ele cometeu comigo, tá? Teve uma violência no carnaval, depois teve uma violência em um ambiente aberto, né? Que tinha autoridades presentes e viram ele me agredir lá nesse banho, né? E depois teve também brigas, mas não de agressão, mas quebrando as coisas dentro de casa, muito, muito, muito descontrolado, me pressionando a receber ordens, né, de quem mandava na relação seria ele, que eu tinha que acatar essas questões todas que ele definia como o comandante, o general da nossa relação, né? Então eu sofri essas violências, todas essas violências, e aí eu tinha medo, porque eu nunca tinha vivido uma violência dessa, e eu achava sempre que ele ia mudar. Até porque ele pediu ajuda e eu levei ele para fazer acompanhamento também, tanto psiquiátrico como terapia, né? E aí, nessas questões, foi dando uma amenizada, foi melhorando o humor, né? Mas quando vinha a questão da bebida, e aí foi quando, dia 13 de julho, eu vi, né, ele e mais 3 pessoas usando, né, uma droga ilícita, né? E aí eu fiquei pasmem, porque eu não queria acreditar que era as inúmeras vezes que ele preferia sair, me deixava em casa e falava, não, vou voltar para ficar com meus amigos. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, profissional mesmo. Você representa um grupo, né, que é o grupo de diversidade, você lida com cuidado, você lida com esse amparo às pessoas que estão nesse estado todo de vulnerabilidade. Em momento algum você enxergou todos esses riscos? Eu tinha já enxergado alguns riscos. Não tinha denúncia até então? Não tinha. E aí eu estava esperando, como eu falei, eu estava esperando um momento oportuno, sabe? Para que eu pudesse... E era assim, ele tinha uma raiva, e aí ele pegava as coisas dele e ia embora para casa da mãe dele. Aí depois ele voltava, né? Aí mandava mensagem, aí tinha outra raiva, pegava as coisas e ia embora de novo, né? E a gente foi empurrando isso, né, com a barriga, né? Vocês viveram juntos quantos anos? Nós ficamos 1 ano e 8 meses juntos, né? E aí, desses 1 ano e 8 meses, tiveram muita intercorrência de violência entre ele e as pessoas... Sem denúncia? Sem denúncia, tá? Sem denúncia. Por que você não denunciava? Porque eu era pressionado, eu tinha medo. Teve uma vez que ele foi embora, e aí eu deixei ele e achei muito bom que ele tivesse ido embora, e aí ele voltou, eu não abri o portão, a casa, ele pulou, arrombou o telhado e entrou pelo banheiro, e quando ele entrou pelo banheiro, ele quebrou todas as minhas panelas de barro, para não me bater, para ele não chegar próximo de mim, mas ele gritava muito e eu ficava com muito medo. Os meus pets
tem trauma de grito até hoje, porque quando ele começava a discutir, ele ficava gritando tão alto, que a vizinhança toda ficava preocupada, né? E os meus filhos todos nervosos, porque uma vez ele foi dialogar comigo e terminou com um grito, e eu estava com a minha pet em cima da cama, e ele simplesmente pegou a minha cachorra e jogou contra a parede, né? E ela saiu se batendo. Eu achei que ela tivesse sido, né, quebrada, alguma coisa. Muito tenso tudo isso, Diniz. O que eu te pergunto, desculpa a minha insistência, porque assim, nessa representatividade que você vê então já um problema emocional diante de tudo isso. Você consegue enxergar esse problema emocional de não ter essa percepção, de ter sido vítima também dessa questão emocional que você passou. Sim. Né? E assim, hoje, na sua concepção, você consegue... Como é que você... Porque assim, até então, até uma situação dessa, como é que você enxergava essa pessoa que buscava ajuda hoje dentro do grupo, e como é que você vê hoje? Então, hoje eu procuro ter um olhar... Eu digo assim, quando alguém chega para buscar ajuda, né? Hoje eu tenho um olhar, porque muitas vezes, Marleide, quando esses casais chegavam e eles começavam a fazer a terapia, e eles começavam, eu fazia a escuta, e muitas vezes eu me via naquele atendimento, sabe? E aí isso me dava coragem para denunciar, para querer acabar com aquela dependência emocional que eu tinha, sabe? Porque no fundo, ele, quando não tinha todos esses surtos, ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa boa. Ah, mas como ele é uma pessoa boa se ele surta? Exatamente. Ele sempre falava assim: o monstro que está dormindo dentro de mim acordou. É muito assustador tudo isso, porque assim, a partir do momento que você lida com a questão de vida e morte, né, é uma coisa assim que te impacta muito forte, né, em relação à violência doméstica. Violência de casais homoafetivos, no caso, né, você falou que não teve ali uma delegacia especializada que pudesse te ouvir, no sentido de que, porque você não se encaixa dentro de uma delegacia como a da mulher brasileira. Da Casa da Mulher Brasileira. Casa da Mulher Brasileira, né? Por conta da minha orientação, mas mesmo assim eu tive todo o acolhimento, né, dentro da equipe do psicossocial, psicólogos, né, assistente social, da defensora pública. Todo mundo passou a se envolver. Quando eu fui fazer o corpo de delito, que eu procurei a delegacia no dia 15 de julho, isso aconteceu dia 13, né, eu estava com muito medo. Quando eu cheguei na Casa da Mulher Brasileira, eu estava com óculos escuro, eu estava com uma camisa com capuz, né, para que eu não fosse reconhecido. Por quê? Porque eu tinha, né, medo dessa exposição pública e o que poderia vir e como está vindo agora, né? Eu estou sendo aplaudido por muitos pela coragem que eu tive de denunciar nesse momento, mas eu estou sendo atacado, né, pela própria uma justificativa que a família está tentando fazer, que aconteceu muito depois de mais de 3 semanas que ele já estava fora da minha vida, e aí eu vim tomar umas dores porque aconteceu umas outras questões, e eles estão usando isso contra mim. Mas usando contra mim, que eu digo, eles estão tentando justificar a violência do filho, né, esse descontrole do filho, com esses áudios que eles têm. Então, eu fico muito triste, porque ao mesmo tempo que a gente vê aqueles comentários de apoio, a gente vê comentários preconceituosos, né, onde dizem coisas absurdas sobre essa questão de que, mas
ele está fazendo isso porque ele não aceita. Não, não. A gente vê aqui como resposta do outro lado, em resposta ao outro lado, no site Folha BB, o acusado negou as supostas agressões e afirmou que Diniz o procurava constantemente para tentar reatar o relacionamento após a separação. Eu te perguntei muito sobre essa questão toda de violência, demora, né, para poder denunciar. Acho que todo momento você tem que denunciar e tem que buscar ajuda, sim, né, diante de uma violência, principalmente que você sofreu aí, né? Mas, assim, eu te pergunto em relação também ao aspecto de olhar para tudo isso, porque você lida com o amparo, né, um amparo social da vulnerabilidade de grupos, né? Então, assim, essa dependência emocional, ela é algo que precisa ser olhada, né? Sim, política pública adequada, delegacia virtual, formatação de um direito que seja mais imediato, que você na primeira situação de denúncia, aquela pessoa não tenha mais acesso a você, porque a gente sabe, até nós mulheres, né, a gente sabe o quanto existe fragilidade em relação a Maria da Penha, o quanto as situações ocorrem, ou seja, a gente vem cada vez mais discutindo essa questão dos direitos, né, mas principalmente eu acho que para um grupo que ainda precisa de muita coisa ali também no papel, né? Exatamente. Quando você leu a resposta aí, né, que ele se justifica, que tem vários prints, eu ofendi e tal, a violência foi 13 de julho, né? Que foi uma comemoração familiar lá dele com o irmão. E aí eu deixei passar 15, ele saiu, né, da minha casa porque eu pedi para ele sair, né? E aí ele foi super revoltado, preocupado unicamente com a vida financeira dele, né? A única coisa que ele procurou foi a vida financeira, né? E por que eu voltei a conversar com ele? Porque nós tínhamos um acordo político que nós tínhamos que cumprir junto, né? E como eu não tinha denunciado, eu não queria expor o motivo de ele não estar mais fazendo, né, me acompanhando nas reuniões e etc. Então eu tive que envolver, mas eu entrei em contato e falei primeiro com o irmão e pedi para ele conversar com ele para ver se ele topava em trabalhar junto e somente isso, né? E aí foi quando nós iniciamos o processo da política, e aí acabou que a gente, tanto eu como ele, cedemos, né, para uma recaída, né? E nós voltamos nesse período, e aí ficamos o mês de agosto. Quando deu dia 2 de outubro, de novo, ele amanheceu, né, porque eu fiquei com muito medo quando ele chegou 7 horas da manhã. Eu liguei para a mãe que ela viesse recebê-lo para ficar comigo, porque ele, quando bebia e usava essas questões, ele ficava muito violento. Então ela veio, ela sabe disso, que ela veio me dar suporte, e aí eu deixei ele e fui deixar. Qual a idade dele? Ele tem 34 anos. Você tem feito acompanhamento terapêutico? Está fazendo terapia? Eu estou fazendo terapia, eu tenho uma psicóloga maravilhosa, é o que está me dando base para me continuar. E assim, as pessoas... Você sofreu violência das 5? Eu sofri violência das 5 da manhã, que foi o horário que eu pedi para ele entrar, tal, e aí foi quando ele começou não deixou mais eu entrar dentro de casa, ele ficou na porta da cozinha, e aí começou insistindo, pedindo a chave do carro, né? E eu não sabia, Marleide, aonde estava a chave, porque como tinha muita gente na noite anterior, alguém acabou escondendo isso, e eu realmente não sabia, né? E aí ele começou a me agredir, né, às 5 da manhã, e aí me arrastou até o quintal e me deu muitos socos, murros, tapas. Ele me imobilizou, né? As pessoas perguntam: nossa, mas tu é forte, tu não conseguiu? Eu tentei me proteger, só que quando eu fui, aí ele ficou mais
com raiva ainda, e falou assim: pois agora você vai levar isso e aquilo. Então, às 11 da manhã, eu consegui, através de muita oração, porque o que eu sofri da tentativa, né? Tentativa, o delegado falou que não existe tentativa de homicídio, né? Ele tentou me matar, é óbvio que ele tentou me matar por diversas vezes. Até hoje, dentro do quarto, tem a marca, os furos na parede, são 6 furos que ele metia na parede, ele ficava a faca na parede, olhava para mim dizendo assim: isso era para ser em você, isso era para ser em você, isso era para ser em você. Né? E eu chorava muito, pedi muito a Deus que Deus me deixasse viver. Né? E quando eu acabei de orar, né, rezar, ou seja, pedir para os orixás, tudo, ele simplesmente largou a faca em cima da mesa, foi até a sala, e lá ele caiu na janela, se segurou na janela e começou a chorar. Chorou, 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 e aí ele não falou comigo, entrou pro quarto e dormiu até o outro dia. Né? E você nesse momento não chamou a polícia? Nesse momento eu não chamei a polícia porque quando eu não tinha me visto ainda, né? Quando eu fui pro banheiro me olhar, aí eu fiquei impactado e eu só chorava. Eu não tinha ação, eu ainda tive uma ação depois de pegar, sabe, eu passava a mão no meu rosto e dizia assim: isso vai sair, eu vou comprar um remédio, isso vai, sabe, porque eu disse assim: meu Deus, e agora, o que vão falar de mim? Sabe quando você só pensava nas críticas, e você com medo, mas eu sou do diversidade, meu Deus, o que vão falar? E a minha família, meus irmãos, o que eles vão dizer? Por que eu estou assim desse jeito? Eu não tive ação. Eu ainda tive a ação de pegar o pai que foi na farmácia, o pai dele, entrou na farmácia porque não tinha coragem de entrar, e comprar umas pomadas e colírio para eu começar a usar. Né? E aí no outro dia, né, após essa questão toda, eu tinha perícia médica. E quando eu entrei, né, na sala do médico, ela ficou muito assustada. Né? Aí eu tive que inventar para ela que, sabe, quando você tem essas violência doméstica, e eu me vi muito emocionalmente tentando proteger a mim ou ele, eu não sei, eu achava uma desculpa. Aí ela disse: o que aconteceu com o senhor? Eu disse: eu sofri um acidente e bati todo o meu rosto no capacete. Nossa. E aí passei pela perícia médica, aí fui afastado porque eu já vinha apresentando umas questões de saúde mental por conta da relação abusiva, por conta desse processo todo, sabe? Não estava mais legal, eu me sentia pressionado, eu me sentia eu estou impactada. Todo, eu estou completamente impactada, porque é muita dor para uma pessoa. Né? Eu me senti o tempo todo sensível, mas ao mesmo tempo era uma questão de que ao mesmo tempo ele fazia tudo isso, mas ao mesmo tempo ele vinha e, não, eu vou te proteger. E eu ficava impactado, tanto que no dia 2, quando ele pediu para ir para esse aniversário da sobrinha, eu olhei para ele se arrumando, e aí eu falei assim: é a última vez que eu vejo ele, agora eu vou criar coragem. E aí ele foi e não voltou mais. Voltou para fazer algumas outras coisas, mas eu não tive mais nenhuma conversa com ele. E sua família, Diniz? Eu fiquei mais de um mês sem conversar com esse rapaz, nesse período. Eu conversei com ele depois de um mês, porque como ele fazia parte da direção do grupo Diversidade, eu ia informá-lo que eu ia retirar, que eu ia fazer eleição, que eu ia tarará. E aí foi quando ele
automaticamente já falou assim: ah, eu não quero conversar contigo porque eu já tô namorando, eu tô muito feliz. Eu falei: legal, parabéns, fica com ele. Que Mas bom. assim, hoje você representa um grupo que representa Roraima, né? Você é um nome dessa área de proteção, de orientação, e você passou por toda uma situação como essa. Como é que você sente tudo isso? Assim, é muito complexo para a gente que está ouvindo tudo isso compreender, porque a vida inteira eu te vi com bandeiras, com defesa, com discurso de defesa social. Eu assumo que eu fiquei com uma dependência emocional, né? E você se considera adoecido hoje diante de... Eu me considero adoecido naquele momento que eu não tinha forças para sair desse relacionamento, né? E o fato, né, de eles terem todo como é que eu posso dizer, ter uma habilidade, né, de manipular. Ele, no caso, você considera essas situações assim, é uma pessoa abusiva, bipolar, possessiva? Como seria? O que foi identificado? Olha, hoje ele faz acompanhamento no CAPS 2, que eu que levei ele para fazer esse acompanhamento. A minha única pressão psicológica que eu fazia para ele era que ele tomasse esses medicamentos, né? Ele toma medicação, então? Quando ele quer. Quando é conveniente para ele, ele quer. Aí ele toma os medicamentos, mas ele tem todos esses critérios, né? Eu não posso... E você toma medicação para dependência emocional também, não? Eu não posso falar o que ele tem de fato, porque eu poderia... Mas e o Diniz hoje? Toma algum tipo de medicação para depressão? Eu tomo vários medicamentos e com essa situação toda, o meu médico só aumentou as minhas doses, né? Eu tomava um medicamento, hoje eu passei a tomar 3. Olha, eu trouxe esse assunto porque a gente, na verdade, eu nem conversando com o Diniz aqui, muitas vezes eu deixo para conversar muita conversa no próprio episódio em si, e a gente sempre falou sobre essa questão toda de proteção, né, de identidade, de organização nesse sentido, de ajudar as pessoas, mas quando você vê uma autoridade nessa área também sofrendo esse tipo de violência e também sendo dependente emocional dessa situação, a gente vê o quanto esse olhar para o emocional ele precisa ser ampliado, né? Sim, exatamente. É uma coisa que eu sempre costumo falar: psicólogo não pode fazer isso. Diante de tudo, nós somos humanos, né? Nós temos as nossas questões individuais, nós temos as nossas vulnerabilidades também. A gente cuida, eu sempre cuidei, sabe, Marley, de muita gente, e isso também me adoeceu emocionalmente na época que o estado de Roraima era muito violento, que matava, assassinava muitas trans, muitos gays, dia e noite praticamente. Era eu que fazia todo esse processo de caixão, enterro e etc. Isso me adoeceu também. Na época eu não era psicólogo, mas eu já era ativista. Eu me sentia com o papel de chegar para a família e acolher, abraçar, né? E não se preocupe que a gente está aqui, o grupo de diversidade vai acolher você nesse momento, a gente vai fazer as denúncias, e a gente fazia tudo isso. E quando foi na minha vez, eu fui falho. Eu reconheço que eu fui falho. Não sei se é falho a palavra, mas é a questão... A gente vê aí essa questão toda do quanto psicológico, né? A gente... É uma linha muito tênue, né? Eu sempre te entrevistei com essa bandeira do cuidado, em N momentos, assim, né? Então, eu realmente não tinha dimensão de tudo isso, mas... eu acho que o grande alerta que se traz aí é esse redobrar do cuidado, né? Do cuidado do quem. Do quem é essa pessoa, né? Do que levar para perto, de quem ajudar, né? De quem trazer para uma relação. Hoje, como é que você vê tudo isso? Hoje, por mim, eu vejo que para entrar numa relação, você tem que dá tempo ao tempo. Até porque você orienta jovens, né? Conhecer, e você não conhece assim. E esse relacionamento, ele foi muito intenso, né?
Eu conheci ele e em um mês a gente já estava noivo. Perigoso, né? E aí, muita cordialidade no início, muita atenção, muito cuidado, sabe? E assim, uma conquista muito rápida. É um perigoso dobrado, né? Você não sabe quem são as pessoas, né? Exatamente. E aí eu simplesmente, pelo Não fato... olhando só o seu lado, não falando né? especificamente dessa situação, mas eu acho assim que quanto mais você conhecer alguém, eu acho que você tem uma garantia maior de cumplicidade, de compreensão, de entender quem é. E mesmo assim, às vezes ainda ocorrem tantas diversidades, tantas diferenças, né? E aí o que a gente tem que fazer? Ir com mais cautela, né, aos relacionamentos. E é por isso que eu estou publicamente denunciando, e eu já havia denunciado isso no meu Instagram também, né? E foi outra porrada que eu levei também na família. Foi quando o pai foi na minha porta lá da associação e falou coisas absurdas, né? E aí a gente tem que ter cautela no momento que você conhece, né, uma pessoa, porque quando eu não sabia desse número de relacionamento que ele tinha, né? Hoje de um modo geral, assim, já saindo um pouco dessa história, como é que no mundo... o que são as denúncias mais comuns que chegam para vocês hoje dentro do grupo de diversidade? Depressão em jovens, né? Jovens, e a questão da violência entre casais LGBTQIA+. Né? Ocorre muito. Ocorre bastante, além também de muitas famílias LGBT, a questão social, ser vulnerável, né? Estar vulnerável. Um depender do outro. Exatamente. Um tem o nível de dependência do outro, aí aceita todo tipo de situação. Quando não é emocional, é financeiro. Exatamente. Geralmente, você viu alguma diferença aí, tipo, em relação à sua idade, em relação à idade dessa pessoa, em relação à sua carreira, em relação à carreira dessa pessoa? Como é que você conseguia ver tudo isso? Olha... Você tem uma vida estabilizada. Eu tenho uma vida estabilizada, graças a Deus. Eu trabalho muito para isso, né? E aí, quando... Eu digo assim, trazendo a sua realidade para outras realidades. A gente se conheceu, né? Eu analisei a idade de 33 anos, né? E aí eu fiquei, 33 anos e comecei a ver alguns comportamentos, né? E o fato de ele ter um vínculo, né, numa empresa, eu disse, não, aparentemente, né, tem uma filha, né? Mas a partir do momento que eu comecei a entender ali, a analisar realmente quem era esse moço, aí eu falei assim, eu estou numa furada. Porém, é tarde, porque eu já estava dentro de toda a família. Foi tudo muito rápido. Então, eu já estava dentro de toda a família. Por quê? Vamos partir para o princípio do alerta, então. O que você orienta hoje, se uma pessoa chega numa situação dessa, de vulnerabilidade emocional, né, o que você diria? Algo semelhante a você? Buscar ajuda. Buscar ajuda com um profissional, né? Foi justamente o que eu fiz para me encorajar, né, a tomar essa decisão e fazer esse chamamento dessa violência. Eu digo isso porque eu acho que esse ano a gente teve assim uns 3 ou 4 casos de óbito, né, de professores, um professor, se eu não me engano, uma situação outra, não sei se é exatamente assim, mas de pessoas de opção sexual homoafetiva que chegaram a óbito, que ninguém sabe exatamente. Eu acho que ainda tem casos que estão sendo apurados, mas assim, no Brasil, eu lendo um pouco para poder conversar contigo, eu vi que são vários casos. Sim. São vários casos. Eu não sei como é que é essa realidade em Roraima. Hoje vocês têm dados, assim? Não, infelizmente nós não temos nenhum dado, porque esses dados que a Secretaria de Segurança Pública é responsável em contabilizar, né? Eles não fazem essa estratificação dentro de um boletim de ocorrência, a não ser, no meu caso, como eu fui lá. Isso é algo que também merece um olhar, né? Exatamente. E lá tem um quadro
lá tem um ponto no boletim de ocorrência que fala das suas orientações. Se você é gay, se você é lésbica, qual foi a questão que motivou, né, aquela violência naquele momento. Só que nessas diversas reuniões que nós tivemos agora com a segurança pública, né, e aí a gente chamou a atenção, tem que se chamar a atenção da segurança e fazer uma capacitação para que esses novos, né, servidores que estão entrando muito jovem, e essa é a nossa salvação, que esses jovens estão entrando na segurança pública, e eu digo que eu vou citar aqui publicamente, que é o doutor Franco, né? Ele que vai estar sendo um dos responsáveis pela articulação e mobilização da criação da delegacia das pessoas. Uma delegacia, né, vamos pensar assim, eu acho que hoje um assunto que, nem que fosse virtual para um primeiro atendimento, né? Uma delegacia hoje é um fato que nós não temos. Em São Paulo eu verifiquei que tem, né, uma delegacia que tem um atendimento bem interessante. Triar, né, saber como, por que morreu, e o que levou aquilo, e para a gente poder ter dados disso. Eu acho que é um assunto que merece um olhar, né? Uma política mais abrangente de como abordar, né? Você falou no início sobre essa questão hormonal, né? Isso. Que é um assunto que merece uma atenção. Esse acompanhamento psicossocial. Você relatou aqui e me fica essa interrogação, eu não posso terminar esse episódio sem não trazer esse assunto. Ele merece ser muito mais trabalhado? Com certeza. Com certeza. Nesse grau de dependência, talvez o isolamento, talvez esse isolamento de opção, esse sonho da parceria, ainda consegue ser algo que fica muito mais forte nesse público? Sim, porque assim, os meus relacionamentos sempre foram relacionamentos duradouros, né? O meu primeiro relacionamento eu fiquei 22 anos, né? E aí o segundo foi 7 anos e meio, e esse último 1 ano e 8 meses. E aí eu sempre, né? Eu fui criado, né, por uma família tradicional que aprendeu, né, ter esse respeito pela família. Sim. Então é o momento que eu vejo desses jovens levar a sério mais essa questão da família entre casais LGBT. Hoje está tudo muito solto, hoje está muito, todo mundo está desprendido de todo mundo, ninguém quer vínculo com ninguém porque eu não quero casar, eu quero continuar solteiro, por isso, como se o melhor tivesse a vir a cada momento, né? Exatamente. A pessoa encontra uma pessoa boa, mas não, peraí, que eu acho que ainda não é a hora, porque pode ser que aconteça uma coisa melhor. Parece que o comportamento geral é... E aí eu também sou culpado porque eu apostei tudo, sabe, nesse momento dessa relação. Eu tive um sonho, nós vamos casar, que legal, nós vamos casar, tal. Mas graças a Deus... Mas você não via aí um buraco cultural? Nunca deu certo esse casamento. Mas e tinha um buraco cultural? Tinha, com certeza. Um abismo de diferença. Tinha um abismo. Primeiro, pela... Compatibilidade de carreira, compatibilidade social. A vida social, né? Eu formado e ele com outras... Buscando outras coisas. As pessoas de grupos eram pessoas diferentes do meu grupo, né? Eu não me via no grupo. Um tendo que se encaixar no universo do outro. Exatamente. São os buracos culturais, né? Quando ele vinha pro meu universo, ele não dialogava com meus amigos, né? Quando eu ia pro universo dele, eu ficava só observando, sabe? Porque eu não me sentia ali parte daquele, por conta de coisas que eu não me via. São observações interessantes. Pode virar cartilha. Sim, exatamente. Eu sempre falo que a gente tem que porque assim, se criar um manual. Você tem que observar cenas das quais a gente, às vezes, no sonho, tem que ter vivência, né? Mas assim, não deveria ter vivência. E sim observar. Eu tenho alguns amigos que considero extremamente inteligentes, que mapeiam mesmo e às vezes são duros, né, nas escolhas,
Mas, se você for observar, é algo muito inteligente de se fazer na vida, né? É verdade. Só que hoje, Marleide, nós estamos vivendo um momento de muitas pessoas doentes. Muitas pessoas. A nossa sociedade, ela está doente. A população jovem, ela está depressiva. Ela tem transtornos. Né? Eu acho triste de tudo isso. É uma relação que termina com violência, é uma relação que termina com agressão, é uma relação que termina porque, né, você vive com uma pessoa por um período e ela pode muito bem ser seu amigo para o resto da vida, ou ter uma relação agradável para o resto da vida, até pela história de vivência. Uhum. Eu agradeço você trazer isso tudo aqui, dividir com a gente essas informações. Acho que isso ajuda outras pessoas a compreenderem suas relações também, que às vezes não estão tão bem. Se você tem um amigo, uma amiga, duas amigas, dois amigos, que você vê uma situação semelhante a essa, compartilha, né? Já pontua aí os abismos culturais, faça com que a pessoa enxergue situações, né? Eu não conheço a realidade do outro lado da pessoa que você viveu. Uhum. Porém, entendo que, se de repente até quiser buscar para falar alguma coisa, sinta-se à vontade. O Diniz é extremamente inteligente de perceber que a gente trabalha com comunicação, claro. Mas aqui é um episódio, né? A gente está lidando muito mais com política pública, com olhar, né? Com percepção, de dar condição para com que as pessoas entendam situações, exemplos, né? E vejam, para não cair em certas situações, né? Nem para essa pessoa que, sei lá, como ela se vê diante disso, a gente só consegue ver, eu só fiquei estarrecida com tamanha violência com o Diniz. Né? A gente não tem como não se sensibilizar vendo o seu rosto. Você é uma pessoa que defende grupos, que sempre defendeu bandeiras muito interessantes, inteligentes, né? Que trouxe assuntos em momentos em que não se discutia determinados assuntos em Roraima. Então, você é uma autoridade nesse setor. Né? Eu lamento exatamente tudo que te aconteceu, até pelo que você representa. Tomara que você fortaleça a sua imagem, entenda o seu papel social, principalmente para os jovens, né? E cada vez fique mais forte. Marleide, eu só tenho a agradecer e dizer que ninguém é perfeito, né? Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, eu tenho tudo que um ser humano tem. Claro, né? A gente erra, a gente se apaixona, a gente ama. A gente sonha. A gente sonha, a gente quer ser feliz. Quer ser feliz. A gente quer ser feliz. E não tem nada que impeça a gente de ser feliz quando a gente encontra uma outra pessoa que também tem o mesmo propósito que a gente, né? E o recado que eu deixo para os nossos jovens, né, é o seguinte: nesse momento que a gente vive essa pandemia, digamos, que é uma pandemia de depressão no mundo, não é só no Brasil, mas é no mundo, que a gente está vivendo esses inúmeros transtornos, como o TDAH, né, como o autismo, como outras questões, como foram evidenciados, né? Bipolaridade, né? Que a gente possa, eu como profissional, né, que a gente possa levar essa pessoa para um acompanhamento, né, e medir realmente se vale a pena a gente se entregar, né, para essas pessoas que você dá a mão e depois você está recebendo esses ataques, né, porque a gente tem que medir, né, todo esse processo para que a gente evite de acontecer o que aconteceu comigo. Eu vou me colocar mais uma vez, eu estou abrindo aqui meu coração, sabe, e dizendo assim: eu não pedi para ser espancado. Eu não pedi. Porque o tempo todo eu só dava amor. O tempo todo eu dava carinho. O tempo todo a pessoa tinha tudo para que a gente fosse feliz. Né? Mas, infelizmente, eu esqueci de mim. E a gente tem que se amar. Sim. Primeiro a gente. Né? E eles têm esse poder de fazer esse processo de manipulação, de dizer como eles querem, e eles tornam a gente com uma venda.
Você fica com uma venda e você não consegue respirar e sair daquela bolha que você está vivendo naquele momento. Porque é muito forte. É mais do que você. Recuperação para você consiga ficar bem. Obrigado. Né? E para continuar levantando suas bandeiras tão importantes aqui para o extremo norte do Brasil, para você que assiste a gente em outro ponto desse país, agradeço, compartilhe esse conteúdo. Essa é uma experiência que ele trouxe aqui para a gente, da vivência dele com uma relação difícil, mas acima de tudo o Diniz representa hoje um grupo, né, que luta por questões de direitos do grupo de diversidade aqui no estado de Roraima. Então ele representa a presidência desse grupo e ele sofreu violência, né? Então assim, de alguma maneira é uma forma de dizer assim, dar aquele sinal de alerta, né, para os detalhes. E ele trouxe temáticas aqui desses detalhes: abismo cultural, diferenças culturais, né, comportamento, idade é um abismo já bem grande que a gente não, às vezes a gente não quer olhar dessa maneira, mas dependendo da situação, existe sim, gente, por favor, existe. Você viveu coisa, a pessoa não viveu, você sonha com uma coisa, a pessoa ainda está no processo. Tem que ter muito acordo. Não estou dizendo que não é possível ser feliz com idades diferentes. É possível sim, mas tem que ter muita maturidade para tudo isso. E principalmente observar questões psicológicas nesse outro, né? Sim, para não atrair dificuldades emocionais para você. Diniz, gratidão. Obrigado, Marleide. Volte outras vezes aqui pra gente falar sobre outros assuntos, viu? Com certeza. Para você, olha, obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Até o próximo episódio.